A graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Tem alguém aí, não? Amém. Tá, me parece que a chuva intimidou muitas pessoas, né? Mas que bom que você está aqui perseverando na sua fé, entendendo que Deus sempre honra a pessoa que não retrocede do propósito. Hoje à noite nós estaremos encerrando a campanha intitulada Conquistando Território. E eu coloquei aqui, durante outras ministrações, que a vida humana ela é dividida em territórios. Quando a nação de Israel, quando o povo hebreu entrou na terra que Deus havia prometido, esta terra ela foi dividida em territórios. E as conquistas da terra aconteceram território por território. Não foi uma conquista geral. Foi uma conquista que aconteceu paulatinamente, gradativamente, território por território. Agora repare bem, a vida humana ela é dividida em territórios. Tem o território da sua saúde, que você tem que conquistar. Tem o território da sua vida sentimental, que deve ser conquistado em Deus. Tem o território da sua vida financeira, o território da sua família, o território da sua espiritualidade. Então o fato é que de repente a pessoa conquistou alguns territórios, mas ainda tem territórios da vida que ela precisa conquistar. Eu estou falando de conquistas da fé. É você, através da fé viva, no Deus vivo, você lutar a luta da fé e conquistar território por território. Então, entre outras coisas, eu disse que a nação de Israel, até hoje, você acompanhando os telejornais, você percebe, até hoje é guerra. Por quê? Porque tem um território lá que ainda não foi conquistado. É guerra constante. É a chamada faixa de Gaza. Já ouviu falar da faixa de Gaza? É uma faixa de terra disputada pelos palestinos e pelo povo de Israel. Então é uma área inflamada, de conflitos constantes. E de repente você tem uma área da sua vida que é a sua faixa de Gaza. A sua faixa de Gaza, aquela área da sua vida, aquele território da sua vida, que é batalha constante. Quando você pensa que está conquistando, retrocede. Então eu quero desafiar você a hoje à noite acreditar que Deus tem graça especial para você e que seja qual for o território da sua vida que você ainda não conquistou, em Deus, na sua perseverança, você vai conquistar. Você acredita nisso? Amém? Quem acredita nisso, dá um aplauso ao Senhor bem forte. Louvado seja o Eterno. Se acontecer um barulho perto de você, é o anjo chegando para receber. Cante suas orações e levá-las. Nunca conhece, não? Então abra o seu coração e comece a louvar. Que derrame. Todo mundo. Tem anjos voando neste lugar, no meio do... subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se os... só sei de anjos de Deus. Amém. Glória a Deus. Tá, os que trouxeram a Bíblia, abra, ou então acompanhe aqui na projeção. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, é onde está o texto básico da ministração de hoje. Primeira epístola, primeira carta aos Tessalonicenses. No capítulo 2, nós vamos ler o verso 18 apenas. Tá, se você tem aí no celular ou sua Bíblia de papel, senão você vai acompanhar na projeção. Amém? Tá, a palavra do Eterno diz assim: por isso bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. Tem uma versão que diz, mas Satanás barrou o nosso caminho. Tá, agora escute com atenção. Eu quero usar como tema hoje caminhos barrados. Quantas das vezes a pessoa, ela vive a frustração de idealizar, de projetar, de intencionar, de estabelecer alvos, metas, projetos, mas que de repente o caminho para a realização é barrado. A pessoa encontra no caminho da conquista, da realização, do triunfo, ela encontra obstáculos, ela encontra dificuldades. Agora erga a sua cabeça, olha aqui para mim, é uma breve mensagem hoje, tá?
tem 3 pessoas que podem barrar o caminho de uma pessoa, seja que área da vida for. Pode ser área sentimental, pode ser área profissional, pode ser em relação à espiritualidade. Não importa a área da vida, mas tem 3 pessoas que podem barrar o caminho da pessoa. A primeira pessoa que pode barrar o seu caminho, que pode impedir você de prosseguir, que pode impedir você de continuar naquilo que você planejou, idealizou, naquilo que de repente é o desejo do seu coração. A primeira pessoa que pode barrar o seu caminho é você mesmo, é você mesma. Então tem gente que ela ignora que o problema não é o problema que está diante dela, mas o problema é ela. Então, do mesmo modo que uma pessoa se prepara para uma viagem, por exemplo, a pessoa vai viajar uma longa viagem e ela se prepara para essa viagem, ela prepara a bagagem, ela prepara tudo, ela busca não esquecer nada, se preparando para a viagem. Do mesmo modo que um estudante, de repente, se prepara para entrar na universidade. Do mesmo modo que uma pessoa, quando vai se casar, ou o rapaz ou a moça, considera a importância da preparação. Então isso vale para qualquer plano, para qualquer projeto, para qualquer alvo, qualquer objetivo que qualquer pessoa estabeleça na vida. É importante a preparação. E tem pessoas que o caminho, de repente, é barrado pela falta de preparação. A pessoa não se preparou para aquilo que ela almeja, ela não se preparou para aquilo que ela deseja, ela não se preparou para aquilo que ela estabeleceu como alvo, como meta, para ser conquistada, para ser alcançada. Então, o despreparo, a falta de preparação tem sido o motivo pelo qual muitas pessoas têm o caminho da conquista barrado. Ela não rompe, porque ela está despreparada. Então, esse mundo, ele é competitivo. Existem concorrentes nas mais variadas áreas da vida. E a concorrência, de repente, ela se torna desleal por conta de pessoas que estão preparadas e você está despreparado. Você fica desqualificado na hora de competir com pessoas que se prepararam e você está despreparado. Então a primeira pessoa que pode impedir você de romper, de chegar lá, de conquistar, de ter o seu alvo alcançado, a sua meta alcançada, é você. E um dos motivos pelo qual, de repente, você não chega lá, não realiza o que você planejou, o que você desejou, é porque você não se preparou para isso. A ideia é boa, o plano é bom, a meta é boa, mas você não se preparou para isso. Deixa eu te dar um exemplo. Tem uma vaga de emprego e tem as exigências para essa vaga de emprego. O salário é bom, a pessoa tem o desejo de ter um salário bom na vida, de ter uma qualidade de vida melhor, mas eu tenho colocado frequentemente que os melhores salários são para as pessoas melhores capacitadas. Então a falta de capacitação, a falta de preparo para ocupar a vaga ou para ter qualquer outra vaga ocupada por ela para um salário melhor, essa pessoa fica desqualificada. Então por falta de preparação. A pessoa não se prepara para um mercado de trabalho. Ela não se prepara e ela acaba sendo atropelada pela concorrência que está preparada. Eu estava ministrando no encontro de empresários, homens e mulheres de negócios que teve no mês passado. Entre outras coisas eu disse, a estatística ela é assustadora. De cada 10 empresas que são abertas, seja que área do mercado empresarial for, de cada 10 empresas, 2 fecham no primeiro ano. 2 empresas não suportam a concorrência, é atropelada pela concorrência. 2 empresas não vão adiante, não tem progresso, não alcançam aquilo que de repente o empreendedor planejou, almejou, e no primeiro ano, das 10, 2 baixam as portas. Então isso é assustador. Agora, por que no primeiro ano 2 fecham as portas? Por falta de preparo. A pessoa, de repente, ela entra num mercado, numa tendência de mercado, num empreendimento, que ela não tem gabarito, ela não está preparada para trilhar aquele caminho. Então o caminho dela é barrado. Ela não avança, ela não progride, e pelo contrário, ela vive a frustração de ter que baixar a porta da empresa. E no segundo ano, 30% daquelas que sobraram também fecham as portas. Agora, há um levantamento que mostra que é o despreparo. As pessoas planejaram, idealizaram, intencionaram, estabeleceram o alvo, a meta, articularam, mas não havia o preparo para prosseguir naquilo que planejou, naquilo que idealizou. Compreende o que eu estou falando? Então, isso é sério. Agora, isso vale só para o mercado financeiro? Isso vale só para empresas? Não, isso vale para qualquer área da vida. O despreparo da pessoa desqualifica ela para conquistar aquilo que, de repente, ela almeja conquistar, ela deseja conquistar.
Então, a primeira pessoa que impede uma pessoa de chegar lá é ela mesma. Um ponto importante, e a Bíblia Sagrada menciona isso: o meu povo está sendo destruído, o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Então, a falta de conhecimento, ou traduzindo, a ignorância. A ignorância, a pessoa não tem o conhecimento, ela não sabe o que precisa ser feito, na hora que precisa ser feito, ela não sabe como a coisa deve ser feita, então ela vai ter o seu caminho barrado. Aqui, outra coisa, casamentos destruídos, tem os montes. E por quê? De repente, por conta da pessoa, ela não ter o conhecimento como lidar com o cônjuge, o marido como lidar com a esposa como lidar com o marido, e de repente vem o conflito, de repente vem a dificuldade. Criação de filhos, a mesma coisa. A pessoa, ela não tem o conhecimento, ela não tem o entendimento como criar o filho, como criar a filha da maneira correta, e vai fazendo de qualquer jeito. Então o caminho pode ser barrado pela própria pessoa. Vou falar outro exemplo, o caminho da espiritualidade. A pessoa tem o desejo de ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus, de crescer na graça, crescer no conhecimento do Senhor, mas ela não lê a Bíblia, ela não tem uma vida de oração, não tem uma vida, ela congrega esporadicamente, ela não considera a importância de estar na comunidade da fé, de estar sendo ministrada, de estar aprendendo, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Então o caminho da espiritualidade dessa pessoa é barrado. E ela vai viver a frustração, porque ela almejou, desejou crescer, ela desejou ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, de fato e de verdade, mas ela não fez por onde. Ela ficou ignorante em relação àquilo que ela precisava fazer. Compreende o que eu estou falando? Então, de repente, você está vivendo um caminho barrado, um caminho obstruído, e você tentou uma vez, e tenta a segunda vez, e a terceira vez, e dá errado. Eu conversava com um indivíduo que ele teve 3 relacionamentos frustrados, 3 casamentos frustrados. E no terceiro casamento, já vivendo a frustração, eu disse a ele, eu falei, poxa, é o terceiro relacionamento que dá errado, que já está com indícios de que vai dar errado, vai dar em separação como os outros 2. Aí eu perguntei para ele, eu falei, será se o problema são as mulheres, ou será se o problema é você? Por quê? Porque o camarada tentou uma vez, viveu a frustração, a decepção de um relacionamento que não deu certo. Tentou a segunda vez, acreditou que ia dar certo e deu errado. E está no terceiro relacionamento e as coisas estão dando errado novamente. A pergunta que eu fiz foi essa: você acha que o problema está nas mulheres ou o problema está em você? Então, de repente, a pessoa, ela precisa se enfrentar. Fala, poxa, eu preciso ser a pessoa certa. E não ficar procurando a pessoa certa, sendo que você, de repente, é uma pessoa errada. É uma pessoa que precisa mudar, que precisa melhorar muita coisa. E o obstáculo, de repente, não é o outro, o obstáculo, de repente, é você. E nós conversávamos com um casal essa semana, entre outras coisas, eu disse que é muito fácil enfrentar o outro no relacionamento conjugal, cobrar do outro. As pessoas são valentes para enfrentarem o outro, mas são covardes na hora de se enfrentarem, na hora de admitirem que precisam mudar e mudar para melhor. Hoje, pelo telefone, um me ligou e eu falei com essa pessoa. Falei, sabe qual é o problema em relacionamentos conjugais, afetivos? É que, de repente, a pessoa tem uma lente para ficar procurando defeito no outro. Tem que jogar a lente fora. E no lugar da lente você tem que ter um espelho para ver os defeitos que você tem, o que você precisa melhorar, o que você deve melhorar para que o relacionamento melhore. Simples assim. O problema é a pessoa. Então isso vale para qualquer área da vida. A pessoa que pode te bloquear, que pode te impedir de crescer, de conquistar, de chegar lá, a primeira pessoa é você. E de repente você precisa se enfrentar. Você precisa, antes de vencer lá fora, você precisa vencer você. Antes de enfrentar a vida lá fora, o caminho que você planeja, você tem que se enfrentar. Você precisa admitir que precisa mudar e mudar para melhor. Estar preparado para trilhar o caminho que você deseja trilhar. Então o despreparo é um problema seríssimo. A ignorância em relação àquilo que precisa ser feito, na hora que precisa ser feito, a maneira que deve ser feito, é isso que faz com que muitas pessoas vivam a frustração nas mais variadas áreas da vida. Gente que tenta, e o obstáculo é ela mesma. E o impedimento é ela mesma. Tá. Segunda pessoa
que pode impedir alguém de chegar lá, que pode impedir alguém de conquistar, pode impedir alguém de subir no pódio da vida e receber o troféu que ela planejou receber. É Deus. É Deus. De repente, Deus é o impedimento. De repente, Deus é o bloqueio. De repente, Deus é que está sendo o obstáculo no caminho da pessoa. Eu leio a Bíblia Sagrada e eu encontro várias pessoas que o caminho foi barrado pelo próprio Deus. O apóstolo Paulo, ele quis ser um pregador na Ásia, mas Deus, o Espírito Santo, não impediu, não o impediu. O Espírito Santo barrou o caminho do apóstolo Paulo, porque não era propósito de Deus, não era plano de Deus, que naquele tempo, naquela ocasião, ele fosse para a Ásia pregar a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada fala sobre o Jonas. Já leu o livro de Jonas? Jonas, um profeta. E Deus tinha um propósito para Jonas. Mas Jonas, ele tomou o caminho contrário. Era para ir para Nínive, ele quis ir para Tarsis. E ele entrou no navio, pagou a passagem. E na hora que o navio está em alto mar, aí o problema veio. A crise veio, a tempestade veio. Agora, qual era o obstáculo no caminho de Jonas? Deus impedindo Jonas de continuar no caminho da desobediência, de continuar no caminho do erro, de continuar na contramão daquilo que era o propósito dele. Então, de repente, o próprio Deus, ele barra o caminho da gente. De repente, o obstáculo que a gente encontra no caminho, que a gente almejou, que a gente desejou, que a gente planejou, e a gente está bem intencionado naquilo, mas a coisa não rompe. A gente quebra a cara, a gente tenta uma vez dar errado, tenta outra vez dar errado, e a gente ignora que de repente é Deus o obstáculo. O obstáculo é Deus. Diga quem está ao seu lado, diga, deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Ou uma história bastante conhecida dos leitores da Bíblia, a história de Balaão. Balaão era um profeta de Deus. E Balaão, ele está na sua jumenta montado. E ele está no caminho do erro. Ele está no caminho contrário daquilo que era a vontade de Deus. E de repente, o anjo do Senhor se coloca no caminho de Balaão e barra o caminho dele. A ponto, olha aqui para mim, a ponto da jumenta empacar. Você já viu um cavalo empacar? Uma jumenta empacar? A Bíblia Sagrada diz que a jumenta empacou ali, travou, não dava um passo para frente. Qual era o obstáculo? Quem é que estava impedindo o profeta de prosseguir naquilo que ele tinha planejado, desejado? O próprio Deus. Deus barrando o caminho do homem de Deus, do profeta. E de repente você é essa pessoa de Deus, você é essa pessoa boa, essa pessoa bem intencionada, o seu plano é bom, o seu projeto é bom, e você almeja, e você deseja, e você planeja. Mas quando você vai trilhar o caminho da realização, não rompe, dá errado. Daqui a pouco você volta à estaca zero. E pode ser Deus que está barrando o seu caminho, para a coisa não ir adiante, para a coisa não fluir, para você não chegar lá. Agora, a pergunta é, por que é que Deus barra caminhos? Por que é que Deus vira obstáculo nos caminhos da vida de muitas pessoas? Pode ser na área sentimental, de repente a pessoa, poxa, agora vai dar certo e tal, aí dá errado. E a pessoa quebra a cara, e insiste, e quebra a cara de novo. Pode ser Deus. Pode ser na área financeira. Deus barrando o caminho. Então, isso pode acontecer. Agora, por que Deus barra caminhos? Você já parou para pensar nisso? Por que Deus impede uma pessoa de prosseguir naquilo que é o desejo do coração dela, é o plano, é o projeto da pessoa, e a coisa dá errado? Então, a primeira razão porque Deus faz isso, para livramento. Porque você conhece o agora, mas Deus conhece o futuro. Você pode dizer amém por isso? A gente enxerga só até ali, mas Deus enxerga o amanhã, Deus enxerga a semana que vem, Deus enxerga o mês que vem, Deus enxerga o ano que vem, Deus enxerga o futuro da gente. E Deus, para nos livrar de um mal maior, de repente Ele causa um mal para a gente, porque a gente almejou, a gente desejou, a gente está querendo chegar lá, e a coisa dá errado, e a gente fica de repente irado. Mas é Deus operando o livramento, barrando o caminho da gente. Você pode dizer amém por isso? Eu sei de uma pessoa que ela planejou a viagem, preparou a bagagem, estava tudo certo, e de repente ela chega atrasado na hora de embarcar, chega no aeroporto e foi barrado e não conseguiu, e essa pessoa ficou irada. A pessoa ficou irada, porque deu errado a viagem que ela havia almejado, planejado, tudo preparado, dias preparando para essa viagem, e chegou atrasado. Pouca coisa atrasado, mas foi barrado ali, não deixaram entrar. O avião já tinha fechado a porta, a aeronave,
E essa pessoa ficou irada e revoltada. Quando é no outro dia de manhã, o noticiário, o avião caiu. E essa pessoa não conseguiu embarcar. Na hora que essa pessoa foi barrada, ficou irada, revoltada, até com Deus. Me preparei tanto. É o desejo, é meu plano, é meu sonho. Aí deu errado, ela ficou irada. Mas quando foi no outro dia que essa pessoa viu o noticiário da aeronave, que era para ela estar dentro, caiu. Ela viu o noticiário. Aí a ira dela, a revolta dela, a tristeza dessa pessoa virou gratidão. Vocês estão compreendendo? Essa pessoa acabou com a ira, acabou com a tristeza, acabou com o ódio. Ela estava com os punhos cerrados para Deus. Por que, meu Deus? Por que, meu Pai? Aí de repente, agora essa pessoa, ela está com as mãos levantadas e falando: obrigado, meu Deus. Obrigado porque deu errado. Obrigado porque eu não consegui embarcar. Vocês estão compreendendo? Então Deus tem barrado caminhos de muita gente. Depois do plano, depois do projeto, depois da preparação, a pessoa se preparou para aquilo e tudo mais, mas de repente dá errado. E a pessoa, ela ignora que pode ser Deus barrando para dar um livramento para a pessoa. Olha aqui para mim. Você, de repente, você ignora que muita coisa que deu errado na sua vida foi Deus barrando o caminho. Foi Deus fazendo dar errado para te livrar de um mal maior. Quantos entendem o que eu estou falando? Uma frustração, uma coisa, puxa, eu estava tão animado, eu me preparei tanto para isso e agora deu errado, quebrei a cara. Só que lá na frente, você olha para trás e você identifica que foi um livramento. Se você tivesse trilhado aquele caminho, teria dado errado. Você teria sofrido uma consequência terrível, uma consequência danosa. Então Deus barra caminhos para operar livramentos. Quantos acreditam nisso? Livramentos de Deus. Proteção. Então Deus nos protege de um mal maior barrando caminhos. Você acredita nisso? A outra razão porque Deus barra caminhos, porque de repente a pessoa está insistindo num caminho que não é propósito dele para a vida da pessoa. O propósito é errado. Deus tem um propósito para cada vida nesse mundo. Eu disse N vezes, eu não acredito em destino. A ideia de destino é uma ideia fatalista. Qualquer coisa que acontece, a pessoa diz: é meu destino. A ideia de destino é a ideia que quer você coopere ou não, aquilo vai acontecer. Quer você faça a sua parte ou não, aquilo vai acontecer. Eu não acredito em destino. Eu acredito em propósito. E a ideia de propósito é que é um plano de Deus, é um projeto do Criador para cada vida. Deus tem um propósito para cada vida nesse mundo. Agora, para que o propósito de Deus, o projeto de Deus aconteça, a pessoa tem que fazer a parte dela. Diferentemente do destino. O destino, a pessoa, ela não precisa mover uma palha, ela não precisa fazer nada. Que é destino, é fatalista, vai acontecer aquilo. Agora o propósito, não. A ideia, o conceito de propósito é um projeto que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, e nós precisamos estarmos alinhados com esse propósito. Agora erga a sua cabeça, olha aqui para mim. Deus barra caminhos, porque de repente a pessoa está insistindo naquilo que não é propósito de Deus para a vida da pessoa. Compreendeu isso que eu falei? Se não é plano de Deus, se não é propósito de Deus, então Deus vem e vira o obstáculo para o bem da pessoa. Porque a pessoa está insistindo num caminho que, ainda que seja santo, ainda que seja um caminho puro, ainda que seja um caminho legal, ainda que seja um caminho lícito na vida, não tem nada de errado nesse caminho que eu estou trilhando, mas de repente Deus barra porque não é o propósito dele para a sua vida. Caiu a ficha agora? Então, Deus barra caminhos para proteção. Deus barra caminhos porque de repente a pessoa está insistindo num caminho que não é propósito de Deus para a vida dessa pessoa. A terceira razão porque Deus barra caminhos. Porque antes da conquista, Deus trabalha o caráter. Tem um caminho que é o caminho de Deus para a vida da pessoa, é o propósito de Deus para a vida da pessoa, mas ainda não é chegada a hora. Lembra que Jesus disse: ainda não é chegada a minha hora. Tem o tempo do homem e tem o tempo de Deus. Eu vou dizer de novo, tem o tempo do homem e tem o tempo de Deus. E quando a pessoa, ela está querendo aquilo que Deus está querendo para ela, mas ainda não é o tempo de Deus, então Deus vai barrar o caminho dessa pessoa. Compreendeu o que eu falei? Ainda não é a hora, ainda não é chegado o tempo. Há tempo para todo propósito, a palavra do Eterno diz. Então Deus tem um propósito, Deus tem um plano, só que Deus tem também um tempo. Deus tem a hora certa.
E quando a pessoa está no plano de Deus, no propósito de Deus, mas na hora errada, então Deus vai barrar o caminho dessa pessoa. Porque Deus, Ele tem um plano, Ele tem um propósito, e Deus, Ele tem um tempo específico para que aquele plano, para que aquele propósito aconteça. Você pode dizer amém por isso? E Deus, Ele barra o caminho da pessoa. A outra razão porque Deus barra caminhos, Deus se torna obstáculos nos caminhos das pessoas, é porque Ele tem algo maior e melhor para a pessoa. Invariavelmente, é assim. Quando é Deus que está barrando o caminho, Deus tem algo maior, tem algo melhor para a pessoa. Você acredita nisso? Então, de repente, Deus está barrando o seu caminho em alguma área, ou um caminho seu de alguma área da vida está barrado, você insiste, você tenta e dá errado, e tenta de novo e dá errado, e você volta a estaca zero. Pode ser porque Deus tem algo maior e melhor para a sua vida. Você acredita nisso? Dê um aplauso a Ele. Então, de repente, Deus fecha portas, Deus fecha caminhos para entregar um destino, para entregar algo maior, algo melhor para a pessoa. Vocês estão olhando para uma pessoa que já teve caminhos barrados pelo próprio Deus, mas que depois, aquilo que eu pensava que seria frustração, virou alegria, porque Deus me trouxe algo maior e algo melhor. Diga a quem está ao seu lado, diga: Deus tem o melhor para a sua vida. Quem acredita nisso, dê um aplauso ao Senhor. Ele tem algo maior e melhor para a sua vida. Então, a primeira pessoa que pode te impedir de romper na vida é você mesmo. A segunda pessoa que pode te impedir de romper e barrar o seu caminho é Deus. É Deus, Deus pode barrar seu caminho. Eu mencionei aqui as razões. Agora, a terceira pessoa que pode barrar o caminho de uma pessoa é Satanás. É o diabo. É o maioral do inferno. São os poderes das trevas. É olha o que diz o texto sagrado. O apóstolo Paulo está dizendo: eu quis estar com vocês. Nenhuma e nem duas vezes. Ele teve tentativas, as tentativas frustradas. Aí ele declara: não era porque ele não se preparou, o apóstolo estava preparado. Não era Deus barrando o caminho dele, impedindo ele de romper. Era o diabo, era Satanás. Eram poderes das trevas. Então, os espíritos malignos, os poderes dos infernos, de repente, a pessoa tem um plano, a pessoa tem um projeto, a pessoa tem um propósito, a pessoa está, de repente, no centro da vontade de Deus. A vontade dela coaduna com a vontade de Deus para a vida dela, mas não rompe, não flui. O obstáculo está lá, o impedimento está lá. Então, deixa eu te falar aqui. Vou te dar um exemplo. No caso, por exemplo, da saúde da pessoa. Às vezes a pessoa adoece e o problema é ela. Ela está comendo errado. Ela está comendo na quantidade errada. A pessoa está comendo, ingerindo aquilo que é nocivo, aquilo que é prejudicial à saúde dela. E daqui a pouco a conta chega, os efeitos colaterais aparecem. E de quem é a culpa? Quem é o obstáculo no caminho da saúde dessa pessoa? Vida sedentária? É ela, a própria pessoa, que está barrando o caminho da saúde. Agora, de repente, a pessoa adoece, parece a moléstia, o incômodo. E é o Satanás barrando o caminho da saúde da pessoa. É um espírito causador de enfermidade. A Bíblia fala disso no ministério do Senhor Jesus. Pessoas que estavam enfermas. E a causa eram espíritos causadores de enfermidades. Então o caminho da saúde de repente fica barrado por Satanás, pelos poderes das trevas. Agora isso vale também para a área sentimental. A pessoa tem tudo para ser feliz no amor, tem tudo para ser uma pessoa realizada na vida sentimental, mas por trás da frustração estão os poderes das trevas. Tem macumba, tem feitiço, tem coisa feita, tem coisa mandada, tem obra de bruxaria, de feitiçaria. Tem Satanás barrando o caminho, impedindo essa pessoa de ser feliz no amor. Quem entende o que eu estou falando? Isso vale para a área financeira. Quantas pessoas você conhece que tem formação, capacitação profissional, tem diploma, a pessoa tem tudo para arrebentar na área financeira, mas ela está arrebentada. Você fala, como é que pode? Essa pessoa é capaz, é uma pessoa preparada, é uma pessoa pronta para subir no pódio da área financeira e receber o troféu da prosperidade, mas não rompe, dá errado, ela tenta, é prejuízo, e tenta aqui, e tenta ali, e nada dá certo. E pode ser Satanás barrando o caminho da vida financeira dessa pessoa. É um prejuízo aqui, é outro prejuízo ali, é outro acolá. Aí tem um negócio para fechar, tem tudo para dar certo. Daqui a pouco o Satanás puxa o tapete da pessoa e dá tudo errado. O apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo, eu quis, eu desejei, eu planejei, eu tentei, eu fui, mas Satanás barrou o meu caminho. Eu não cheguei lá. Por que eu estou te falando isso hoje aqui?
Eu não conheço você. Eu não sei da sua dor, da sua lágrima, do seu problema, da sua crise, da sua dificuldade. Eu não sei das suas tentativas para fazer dar certo e dar errado. Então, de repente, é você. É você que é cabeçudo, é você que é estúpido, é você que é ignorante, é você que não se capacita, que não se prepara, é você que é inflexível. Quem está barrando seu caminho, de repente, pode ser você. Agora, por outro lado, de repente, as suas tentativas frustradas é porque o próprio Deus está barrando seu caminho, está impedindo você de prosseguir nesse trajeto, porque Ele quer te dar livramento, porque Ele conhece o amanhã, Ele conhece a semana que vem, Ele conhece o mês que vem, o ano que vem, e para te livrar, Ele barra seu caminho. E porque Deus tem um outro propósito, não é o seu plano, é o plano dele. Então Deus barra caminho, porque o plano é da pessoa, não é de Deus. Aí Deus barra o caminho. Agora, pode ser o diabo, pode ser Satanás, pode ser a macumba, pode ser a praga rogada, pode ser a entidade que te acompanha. Tem gente que muda de cidade, mas a vida não muda, porque a entidade vai junto. Tem gente que muda de relacionamento, mas a vida afetiva não muda, porque a entidade vai junto. Tem gente que muda de emprego, mas a qualidade da vida não muda para melhor, porque a entidade que acompanha a pessoa vai junto. Você já ouviu falar em encosto? O nome, encosto, é um espírito mau que encosta na vida da pessoa. Onde a pessoa vai, o bicho vai junto. Então, não adianta mudar de relacionamento, não adianta mudar de cidade, não adianta mudar de ramo de negócio, de repente, porque o mal vai junto. É por isso que quando a gente ora aqui, na hora da oração, a gente menciona, a gente fala, meu Deus, se porventura tem um espírito impedindo essa pessoa de romper. Por quê? Porque de repente não é um demônio, de repente é Deus. De repente é a pessoa que precisa acordar e falar, eu vou me tornar uma pessoa melhor na vida, porque está dando tudo errado. Olha aqui para mim, tem pessoas que têm problema, e tem pessoas que são problemáticas. Escuta só, tem pessoas que têm problema. Quem tem problema aqui? Faz igual. Todo mundo tem problema. Agora tem pessoas que são problemáticas. Antes do problema ser resolvido, essa pessoa precisa ser resolvida. Tem gente mal resolvida. Então tem hora que o problema, o impedimento é a pessoa, tem hora que o impedimento é Deus, e tem hora que o impedimento é Satanás. A gente vai orar agora. Qual é a área da sua vida que você tenta e dá errado? Você almeja, planeja, você fala, poxa, agora vai. Daí a pouco, quebra a cara, dá tudo errado. Qual é a sua faixa de Gaza? Qual é o território que você tem que conquistar com a fé viva no Deus vivo? Compreendeu o que eu falei? Fique em pé, em nome de Jesus. Sai do seu lugar, vem aqui diante desse altar, que agora é a oração do milagre urgente, é a oração da batalha espiritual, é a oração em que nós vamos invocar o poder de Deus, para que você esteja alinhado com a palavra de Deus, para que você tenha paz no seu coração. Deus barra para proteger, Deus barra para alinhar o caminho, Deus barra para a pessoa amadurecer. Satanás barra o caminho para atrasar a pessoa, para desgastar a pessoa. Satanás barra o caminho para envergonhar a pessoa, para colocar ela na humilhação, para colocar ela na depressão. Pode chegar mais à frente, gente, aqui, ó. Aqui assim, é que o fogo pega, amém? Então, de repente, nem todo impedimento é derrota. Nem tudo que dá errado é derrota. De repente é Deus. Às vezes, lembra do cara que ia viajar e quebrou a cara, não conseguiu embarcar e o avião caiu, ele não foi, era livramento de Deus. Nem tudo é derrota na vida, pode ser Deus livrando. Então, de repente, é uma derrota que mostra para você que você está despreparado, que você precisa se gabaritar para aquilo, que você precisa se mudar e mudar para melhor. Amém? Então, às vezes o caminho está barrado, porque Deus está preparando algo maior para a pessoa. E por que Deus permite Satanás barrar o caminho da gente? Escuta só, antes da gente orar. Deus permite, de repente, Satanás barrar o caminho da gente, para a gente fazer uma autoanálise. Qual foi o motivo que eu dei para o diabo bloquear meu caminho? Porque Satanás age quando tem motivo. A vida errada, o pecado. O pecado, ele é o motivo que Satanás precisa para poder barrar caminhos, para impedir a pessoa de ser feliz. A pessoa insiste no erro, insiste na vida bandida, na vida errada. Lá no íntimo ela sabe que está errado aquilo, mas ela insiste no erro. Aí Satanás tem legalidade para barrar o caminho da pessoa. Compreendeu isso? Então, feche os seus olhos, a sua cabeça curvada, seus olhos fechados. Respire fundo, relaxe. Eu vou orar em seu favor. Vou pedir para o Espírito Santo te convencer. E para ele te dar direção, iluminação, a revelação daquilo que de fato e de verdade
está acontecendo na sua vida e que de repente você está tentando e dá errado. Se for você, o Espírito Santo vai mostrar que você tem que mudar. Porque lá no íntimo tudo que você quer é ser feliz, não é? Então, se você tiver que mudar para ser feliz, mude. Se você tiver que se esforçar para se tornar uma pessoa melhor, se esforce. Agora, o Espírito Santo vai te mostrar se é Deus que está te dando um livramento. Deus está barrando o seu caminho. Porque Ele tem coisa melhor para você. Um negócio que deu errado, Ele tem coisa melhor. Um relacionamento de repente deu errado, Ele tem coisa melhor para a sua vida. Agora Deus vai te mostrar também se é o diabo. Deus permite que o diabo de repente barre caminhos para a gente entender a importância de batalhas espirituais na vida. A importância de nos revestirmos da armadura de Deus e nos levantarmos contra as hostes espirituais da maldade. Feche os seus olhos, coloque as duas mãos no seu coração. Amado Pai Celestial, aqui está este homem, esta mulher, este rapaz, esta moça. Meu Deus, esta família representada aqui. Eu falei hoje à noite de caminhos barrados. E quantas das vezes, meu Deus, a pessoa planeja, ela almeja, ela deseja ardentemente chegar lá. E ela tenta e dá errado. E tenta de novo e dá errado. Ah, meu Deus, revela, meu Pai, o que essa pessoa precisa mudar. Mostra, meu Deus, para cada um de nós o que nós precisamos corrigir em nossas vidas, para que possamos chegar lá. Agora, meu Deus, revela também se é o Senhor que está impedindo essa pessoa, que está bloqueando o caminho dessa pessoa. Que este homem, esta mulher, venha saber que é um livramento que o Senhor está dando. Que essa pessoa venha saber, meu Deus, que é o Senhor que está fazendo isso para realinhar essa pessoa com o propósito maior, que é o propósito do Senhor para a vida. Agora, meu Deus, nós oramos também, usamos a nossa fé na imposição de mãos dessas pessoas que estão aqui, e nos levantamos unidos na mesma fé, contra todo o poder do diabo, contra todo o poder do inferno, espíritos que barram caminhos. Esta pessoa tem tudo para ser feliz, mas ela é frustrada. Ela tem tudo para dar certo, mas dá errado. Espírito mensageiro de Satanás, você que opera no organismo causando a enfermidade, causando a moléstia, causando distúrbio nesse organismo, Satanás, vai perdendo a sua força agora. É você que barra o caminho da saúde dessa pessoa. Eu te rejeito agora porque Jesus te venceu na cruz, demônio. Todo espírito contrário ao nome do Senhor Jesus, que impede essa pessoa de prosperar. Essa pessoa tem tudo para conquistar na vida financeira, mas quando ela tenta, ela dá um passo para frente e ela dá dois para trás, porque é você, Satanás, que está impedindo essa pessoa de realizar negócios, está impedindo essa pessoa de ter renda, de ter ganhos melhores que aqueles que ela tem. Sai dessa vida, sai do trabalho dessa pessoa, saia do dinheiro, saia da empresa, saia da conta bancária agora, Satanás. Você está barrando o caminho desta pessoa. Nós te rejeitamos agora em nome do Senhor Jesus. O espírito que barra o caminho da vida sentimental, é você, demônio, que não deixa essa pessoa ser realizada no amor, ser realizada na área sentimental. É você, espírito dos infernos, vai perdendo a sua força agora, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, manda fogo do céu, e vai queimando o mal, e vai queimando a entidade, o encosto, a coisa feita, a coisa mandada, espírito contrário ao nome do Senhor Jesus, essa vida não te pertence. O espírito que barra o caminho da família, essa família vive em pé de guerra, é gente sangue do sangue, que estão vivendo em pé de guerra. É você, demônio, é você, espírito mensageiro de Satanás, vai caindo por terra agora. Aonde está o mal, aonde está a maldição, aonde está o poder dos infernos, saia agora, espírito da insônia, espírito da perturbação, espírito do câncer, espírito mensageiro de Satanás, espírito da angústia, da depressão, saia agora, em nome de Jesus. Saia da mente, saia do emocional, saia dos caminhos dessa pessoa agora, toda obra das trevas, para nunca mais voltar, em nome do Senhor Jesus. Saia, em nome de Jesus de Nazaré. Levante as duas mãos para os céus num ato de fé, e diga comigo, diga: meu Deus, diga: meu Pai, eu venho a Ti, em nome do Senhor Jesus. Eu creio, o Senhor tem um plano, um propósito maravilhoso para a minha vida. Ó meu Deus, me ajude a viver no centro da Tua vontade, e que aquilo que o Senhor tem reservado para a minha vida, que aconteça em nome de Jesus. E eu faço voto
te darei a honra, te darei a glória e te darei o louvor pelo novo tempo na minha vida, na minha casa, na minha família, nas minhas finanças, em nome de Jesus. Amém? Agora olha aqui para mim, escute. Tem alguém que está aqui hoje, é a primeira vez que vem aqui? Tem alguém? Primeira vez? Vou te dar um livro de presente, tá? Pega aí o livro Casal Aliançado com Deus, tá? Esse é um livro da minha autoria. Aqui tem princípios que regulamentam a vida a dois. Qual que é seu nome? Joelson, tá aí, Joelson, seja bem-vindo. Aqui é uma família, tá? E é nessa simplicidade da fé. Está convidado a voltar, tá? Deus abençoe. Pode voltar para o lugar, todos vocês, em nome de Jesus. O culto hoje está maravilhoso, porque Jesus já derramou o seu poder. O culto hoje está maravilhoso, porque Jesus já derramou o seu poder. Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus já derramou do seu poder. Nós hoje vamos, aqui gente, ó, olha aqui as palmas, ó, olha aqui, não bate palma assim não. As palmas revelam a fé também, amém? Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus já derramou do seu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus já derramou do seu poder. Agora sim, ó, derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor, derrama sobre nós do seu poder. Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor, derrama sobre nós do seu poder. Amém. Dá uma